Agora perceba que, ao contrário das ações de crescimento, as melhores ações de dividendos são empresas já maduras, então com fluxo de caixas estáveis, e essas empresas podem então não ter um grande potencial para crescimento adicional, mas as suas operações atuais já podem suportar o pagamento de dividendos. E o mais importante, essas empresas elas vieram, claro, para ficar, já que algumas ações de dividendos têm mais de 100 anos. Olha, essa estratégia faz parte então de uma carteira de investimento de pessoas que já chegaram no ponto onde só querem os benefícios de repente, colher os frutos de dividendos constantes, mas também, e aqui é importante, podem servir bem para aquelas carteiras de investidores mais conservadores, que preferem então investir sem se preocupar para que lado está indo a economia, já que contam com a fidelidade dos grandes pagadores de dividendos, não precisando, claro, lidar assim, com aquele efeito montanha-russa das emoções de quem tem ações, por exemplo, de crescimento nas suas carteiras de investimento. E claro, já no caso daquelas pessoas que têm um perfil mais moderado, então elas buscam um equilíbrio, num portfólio. Eles já podem então destinar parte dos valores dos seus investimentos para esses ativos geradores de rendas constantes e parte distribui então em outros ativos com uma certa volatilidade. Então isso vai fazer com que eles tenham o melhor dos dois mundos. Claro que devem estar cientes de que a parte que eles destinarem para as ações, por exemplo, de crescimento, inevitavelmente serão muito mais afetados naqueles tempos chamados de crise ou recessão econômica, enquanto que os bons pagadores de dividendos, eles, claro, também vão passar por esses momentos de turbulência, mas com a vantagem de continuarem a honrar seus compromissos periódicos com acionistas, ou seja, vai pingar sempre ali no teu cofre o pagamento dos dividendos. Deixa eu te falar de onde você de repente então pode encontrar essas opções de investimentos que pagam os dividendos. Esse é o ponto que eu quero falar agora. Olha só, claro que os investidores em dividendos, eles geralmente preferem certos tipos de ações que são conhecidos por bons dividendos. Aqui a gente pode encontrar boas opções, principalmente no primeiro ativo, os chamados REITs. Eles são investimentos do setor imobiliário, que eu já falei, e eles possuem carteiras de propriedades ou fazem empréstimos também para pessoas comprarem seus imóveis. Em geral, pagam bons dividendos porque eles têm vantagens tributárias, no caso de distribuírem mais de 90% do lucro que eles acabam obtendo no período em forma de dividendos para os acionistas. Isso é interessante para eles, para pagarem menos impostos, e claro, é interessante muito para os acionistas que acabam recebendo cada vez mais. Um estudo de uma pesquisa titulada Private Equity Real Estate Fund Performance, ela ofereceu dados para apoiar a afirmação de que investir em REITs pode ser mais lucrativo para os investidores, porque oferece retornos mais elevados do que investir de repente em fundos privados de ações imobiliárias. O conjunto de dados dos estudos foi composto por cerca de 375 fundos fechados de Private Equity nos Estados Unidos e 255 fundos fechados internacionais. E eles descobriram que, na América, os retornos dos REITs superaram os retornos ajustados ao risco dos fundos em cerca de 590 pontos base e ganharam cerca de 68% dos confrontos com base justamente no ajuste de risco. Olha, aqui é importante então observar que há uma vantagem dupla, seja com relação à exposição menor ao risco e, claro, ao retorno que eles entregam. Outro ativo também seriam aquelas ações voltadas ao setor de serviços públicos. Isso porque são empresas que fornecem serviços básicos como água, gás natural, eletricidade, e essas empresas de serviços públicos elas operam em um modelo de negócio que quase todos podem de repente entender, não tem dificuldade nenhuma, e já que todos nós pagamos, claro, nossas contas de serviços públicos a cada mês. E veja que uma das principais regras de investimento é justamente você investir em empresas que você conhece. Olha só, as empresas de serviços públicos elas fornecem produtos e serviços essenciais e a gente precisa deles por dia a dia, independentemente do ambiente econômico que a gente possa estar vivendo. Então veja que as empresas de serviços públicos elas requerem grandes quantidades de capital para operar e isso cria barreiras naturais para uma possível competição que possa entrar no mercado. E como as concessionárias de serviços públicos são essenciais e têm concorrência limitada, as ações das concessionárias são consideradas um investimento defensivo, o que significa que as ações dos serviços públicos se manterão melhor em uma desaceleração do mercado das ações, por exemplo. E muitas vezes as ações das concessionárias pagam também altos dividendos. Outras ações também são do setor de telecomunicações.
Veja que há muitas décadas as operadoras de telefonia móvel eram negócios em rápido crescimento, mas agora estão mais próximas das concessionárias de serviços públicos. E para a maioria de nós, um smartphone é quase tão necessário quanto água corrente na nossa casa. Então possui, claro, um fluxo também de caixa recorrente e previsível. Isso é muito legal, o que torna as ações de telecomunicações muito boas pagadoras de dividendos. Outro ponto também aqui são aquelas ações de bens de consumo. São as empresas que fabricam e vendem produtos básicos de consumo e isso inclui, claro, grandes varejistas, bem como aqueles fabricantes de tabaco, bebidas e, claro, alimentos. Então fica fácil você perceber que essas ações geralmente têm um bom desempenho em qualquer momento da economia. Outras ações também que você pode prestar atenção e vale a pena são aquelas ações da área farmacêutica, porque elas tendem a ter um bom desempenho em qualquer mercado porque os consumidores raramente tentam eliminar os medicamentos e os tratamentos que eles estão fazendo, mesmo em tempos de crise. E a proteção, principalmente das patentes, também podem ajudar essas empresas a manter as altas margens de lucro, além de que muitas têm rendimentos previsíveis e margens saudáveis, garantindo que as empresas tenham caixa suficiente para pagar os seus dividendos. Agora, olha só, ações de empresas de matérias-primas. Como exemplo, são aquelas que trabalham com metais, minerais, produtos químicos e outros materiais que são matérias-primas para bens industriais, que são usados para fabricar bens de consumo, o que significa que as matérias-primas estão sempre em demanda e as empresas de matérias-primas podem então pagar dividendos interessantes. E em períodos de forte crescimento econômico, além de pagar dividendos, esses preços das suas ações também podem subir com preços justamente porque elas estão vinculadas às chamadas commodities.